Você que está procurando um carro usado, já pensou em encontrar um veículo com a nota fiscal de compra, com as notas fiscais e o histórico das revisões bem completo? Um carro cujo dono guardou todos os comprovantes de manutenção? Sejam estes serviços realizados em concessionária ou não, por certo, quem guarda e documenta um histórico de revisão pode obter uma valorização do veículo na hora da revenda. Então, se você está à procura de um veículo usado, precisa ficar ligado em uma série de itens e partes do veículo. Seria muito bom conhecer a procedência do carro, quantos donos já teve, para que fins foi utilizado, se passou por condições severas, se foi batido ou repintado, ou como está a vida útil da suspensão, por exemplo. Enfim, é uma lista de avaliação considerável que uma pessoa que está procurando um carro usado deveria saber checar, para verificar se a vida útil de vários componentes do carro pretendido já estão acabando ou se ainda podem rodar mais alguns 5, 10 ou 20 mil quilômetros. É claro que a maioria das pessoas não possui um conhecimento técnico para isso. Além disso, é possível fazer outros tipos de avaliação de um veículo usado. Pela placa, chassi ou Renavan, você pode descobrir a situação legal do carro, se está sinistrado, se passou por leilão, se teve alterações em sua estrutura, se está legalizado. Você pode também ligar para as oficinas mecânicas pelas quais você acha que o carro tenha passado. Geralmente, as oficinas possuem o cadastro do carro e o histórico do serviço. Você também pode ligar para a sua seguradora e perguntar se existe alguma restrição para se fazer o seguro daquele carro. Ou seja, se você seguir estas dicas, você está, na verdade, levantando a história do carro, como uma espécie de detetive, e evitando dores de cabeça. É claro que vão faltar muitas informações. Dificilmente você conseguirá saber toda a procedência do carro, mas já dá para ter uma ideia mais clara das condições do veículo. Então a gente volta para a pergunta do início do vídeo. Se você encontrar um carro cujo dono guardou os documentos das revisões, manutenções e reparos, então além de não precisar fazer toda a via-crucis que eu acabei de sugerir, você vai ter uma boa impressão do carro. Possivelmente você vai pensar, esse carro foi bem cuidado. O cara que guardou todos os adesivos de troca do óleo e as suas notas fiscais demonstra que o carro sempre rodou com óleo dentro da validade, demonstra que a quilometragem do carro é real, que não foi adulterada. Convenhamos, fica bem mais fácil comprar um carro assim do que um carro que você não sabe nada sobre ele. Então, se é um sonho de consumo encontrar um carro filé desses para vender, por que a gente não pode ser esse tipo de dono de carro? Você pode se perguntar, será mesmo que vale a pena guardar todas as notas de serviço? Quanto que eu vou ganhar na hora de trocar por outro? Veja bem, é uma mudança de mentalidade. Tanto na venda pelo particular ou revenda de usados, é obrigatório algum tipo de garantia, pois o veículo pode ter vícios ocultos que só serão percebidos ao se rodar um pouco mais. Antes de tudo, é uma questão de cuidar do seu patrimônio e sua segurança, respeitando a vida útil de cada componente e assim não arriscando a vida. Você pode estar dizendo, tá, e se eu bater o carro e tiver que consertar a lataria? Eu vou entregar no histórico que o carro é batido? Bem, aí é uma questão moral sua. Se você se sente bem passando um carro e ocultando um problema estrutural, por exemplo, o que se pode fazer? Já um para-choque bem pintado, bem consertado, não é necessariamente um fator negativo. O problema é se o reparo for mal feito. Aí realmente demonstrou que você se contentou em fazer um remendo. E o lojista vai desvalorizar o seu carro com o argumento que terá que refazer o serviço para valorizá-lo. Mas o lojista também não quer investir muito no reparo. Ele quer gastar sempre o mínimo possível. No final, se o cliente não perceber ou não se importar que o carro está maquiado, também é uma questão moral que não será resolvida com um simples vídeo. Mas a verdade, gente, é que ninguém gosta de ser enganado. A gente pode questionar o alto valor das revisões das concessionárias, ok, mas deixar de fazer a revisão
é uma decisão que pode custar caro no futuro. É que nem dentista. Você escolhe se vai 2 vezes por ano fazer uma limpeza e descobrir problemas antes deles crescerem, ou então você vai esperar o dente doer para ter que ir várias vezes no dentista consertar problemas que se tornaram graves. Muito mais caro, mais dolorido e te ocupa mais tempo do que 2 visitas rápidas por ano. Com o carro é a mesma coisa. Se você não dá a devida atenção ao seu carro, ele vai te deixar na mão. Na verdade, foi você quem deixou ele na mão. Um histórico de revisão bem documentado também mostra ao lojista ou ao cliente que você conserva o seu carro. Se estiver de acordo com o perfil da revenda, é claro que esse lojista vai querer um carro vindo de um dono consciente. Para ele será mais fácil de vender, afinal o carro estará bom e vai fazer um cliente feliz, e todos ganham. Então, nunca é tarde para começar a guardar os comprovantes de manutenção. Não é uma questão de ser caprichoso, é uma questão de prevenção, segurança e economia. Dependendo do seu carro, todo ano você tem que reservar uma grana maior ou menor para as taxas, impostos, seguros e também para revisões e manutenções. Essas últimas são a garantia que você não vai precisar gastar mais ainda com o carro devido à falta de manutenção e troca de peças que já estão bem desgastadas, né? É uma pena, pessoal, mas o perfil do motorista brasileiro ainda é o de esperar surgir algum problema no carro para ir à oficina. Não se sabe escutar o carro, né? Os avisos que o carro dão, né? E nem se sabe em qual quilometragem, quais componentes precisam ser trocados. A maioria dos brasileiros não tem essa consciência. Então, tem que ouvir a pastilha arranhar o disco do carro, tem que superaquecer o motor pela falta de líquido de arrefecimento, tem que trocar o câmbio automático porque não trocou o óleo no tempo certo e por aí vai. Só prejuízo. No final, o carro é que fica com uma fama de ser um carro ruim, um carro que dá problema. Geralmente, pessoal, na maioria esmagadora dos carros aí com 5, 6 anos, o problema é o dono, não é geralmente o carro, ok? Para encerrar a regra de ouro, pergunte a si mesmo: o futuro dono do seu carro vai se dar bem ou vai se dar mal? Se você respondeu que ele vai se dar mal, então você é que está se dando mal nesse exato momento. Não há esperteza nenhuma em ter um carro inseguro. Envolve muito mais do que sua vida. Põe em risco muitas vidas. É isso, um abraço.